Todos os dias podem ser dias de ano novo, de virada de ciclo, de mudança na vida. E nesse vídeo eu quero te ajudar a pensar, a planejar, a desenhar esse seu ano novo. Eu vou te pegar na mão e passo a passo a gente vai desenhar aqui juntos e juntas um ano novo que faça sentido para você. Oi, eu sou a Cristina e aqui a gente fala sobre vida organizada, vida alinhada e criativa. O que eu quero com esse vídeo é te apresentar um cronograma para você criar o seu ano do jeito que couber dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que fizer sentido para você, que tiver significado para você. Mas atenção a uma coisa, o ano não precisa começar em janeiro e terminar em dezembro. O seu ano pode começar no dia do seu aniversário, na primeira lua nova da primavera, você pode se guiar pelo calendário maia. Realmente isso não importa. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que todos os dias podem ser dias de ano novo. Eu resolvi gravar esse vídeo agora, a gente está em dezembro, porque é normalmente nessa época que a gente começa a olhar para o ano novo, que vai começar ano civil novo, que vai começar em janeiro, para se planejar para aquilo que a gente quer que aconteça nos próximos 365 dias. Então vamos começar pelo básico. Por que é importante a gente planejar? Bom, vamos lá. Fazer planejamentos diários, semanais, mensais, trimestrais, anuais, faz com que a gente aumente as chances de alcançar as nossas metas, de ir atrás dos nossos objetivos, porque coloca a gente num alinhamento com aquilo que é a vida que a gente quer construir, com aquilo que faz sentido para a gente, faz com que a gente pare para pensar em como a gente quer criar, como é que a gente quer desenhar essa vida. Por isso é que fazer planejamentos é algo tão importante e tão interessante se você deseja viver de acordo com os seus valores, com as suas necessidades, com as suas possibilidades. E talvez você até seja o tipo de pessoa que consegue planejar, mas não consegue executar, não consegue levar adiante os seus planos. Ou pode acontecer de, no meio do caminho, a vida te mostrar uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar para as suas necessidades e você precisar mudar a sua rota. Isso pode acontecer sim. O que a gente tem que ter em mente é que o nosso planejamento é uma rota que foi desenhada por nós e não é uma sentença. Planejamento não pode ser algo engessado. Ele tem que ser adaptado à vida que a gente tem. E tal como a vida tem um equilíbrio dinâmico, o nosso planejamento vai ter que ser flexível também. A gente muda e as nossas prioridades mudam com a gente. Então, planejamento tem que ser algo vivo e que permita que haja espaço para reavaliações ao longo do ano. E o que a gente pode fazer antes de começar a planejar o nosso ano são exercícios para a gente entender quais são as nossas prioridades, para que a gente não passe o ano inteiro apenas reagindo à vida. Pensa numa coisa comigo, incêndios e demandas urgentes, elas vão acontecer sempre ao longo da nossa vida e a gente vai ter que dar uma resposta para isso. Mas o importante é a gente não perder de vista as coisas que realmente importam, as nossas prioridades. E é aí que entra o planejamento. O planejamento serve para a gente lembrar das nossas prioridades. Então vamos lá. A proposta que eu tenho para você nesse vídeo, para você pensar junto comigo no seu planejamento anual, ela vai poder ser feita em uma semana, em 3 dias, ou você pode sentar um dia inteiro para pensar sobre o seu planejamento. Vai ser muito importante que você tenha a capacidade de adaptar aquilo que eu estou dizendo à sua realidade, aquilo que é possível para você nesse momento. E eu estou falando isso porque o planejamento ele tem que partir de uma base, de um exercício de autoconhecimento que ele pode ter que levar o seu tempo para que aconteça. Então, se você não conseguir fazê-lo num dia só, não tem problema. Reparte em vários dias naquilo que for possível para você. O que é muito importante é que você não perca de vista que você pode e deve adaptar as informações que eu estou dizendo à sua realidade. Então vamos lá, pega lápis, caderno, caneta, canetinha colorida para você sublinhar e envolver coisas importantes e vamos começar a planejar juntas e juntos
o nosso próximo ciclo, o nosso próximo ano. Então a primeira coisa que eu te sugiro a fazer é olhar para esse ano, para esse ciclo que está terminando. Nesse tempo que você ainda tem até o final do ano, o que você ainda gostaria de fazer neste ano que não terminou? E atenção uma coisa, podem ser coisas muito simples. Você precisa ter uma conversa, você precisa fechar uma conta no banco, precisa encerrar uma inscrição que você fez. Pensa naquilo que tem que ser fechado, nos ciclos que tem que ser fechados e que são importantes para você que ainda sejam feitos este ano. Respondida essa primeira pergunta, reflete sobre o que você não quer levar para o próximo ano. O que você quer deixar para trás? O que você não quer que faça parte do próximo ano que vai começar? Terceira coisa para você escrever aí no seu caderninho. Escreve uma lista das coisas que aconteceram. Tudo aquilo que você for lembrando que aconteceu durante esse ano. Relacionamentos, percepções, conclusões, decisões, momentos importantes. Tudo aquilo que você for lembrando, você vai escrevendo de forma livre, em forma de lista, vai escrevendo tudo aquilo que foram acontecimentos desse ano. Penúltima coisa para você escrever no seu caderno. Resume o ano que está acabando em uma palavra. Posso te dar alguns exemplos. Maravilhoso, desafiador, de crescimento. Veja aí o que faz sentido para você e tente encontrar uma palavra, 2 palavras, algo simples que possa resumir a ideia, o sentimento que você tem daquilo que foi esse ano que está acabando. E por último, para terminar essa primeira reflexão do nosso planejamento, escreve sobre a pessoa que você quer ser no próximo ano. Então essa é a primeira reflexão que eu sugiro que você faça para começar a pensar no seu planejamento para o próximo ano. Essa reflexão ela é super importante porque ela vai te dar clareza para você entender aquilo que é essencial para você. Finalizada essa reflexão, vamos começar a pensar no próximo ano. E aí eu quero que você comece a afunilar definindo uma área de foco. A gente tem muitas áreas de foco na nossa vida. De acordo com o método Vida Organizada, que é o método a partir do qual eu estou me certificando como mentora de organização e planejamento de vida, a gente costuma trabalhar com 12 áreas de foco. E elas são as seguintes: saúde, estudos, equilíbrio emocional, propósito, finanças, contribuição social, amor, família, lazer, plenitude, contribuição com o mundo e espiritualidade. Se você quiser, faz um print screen dessa tela agora ou para o vídeo para você escrever essas áreas, porque elas são áreas muito importantes no que toca a várias camadas da nossa vida e várias camadas que podem ser alvo da nossa atenção para o nosso planejamento. Então a ideia é que você, olhando para essas 12 áreas, veja qual é a área que vai ser a área principal para você focar no próximo ano. E não se preocupa se você tiver alguma dificuldade nesse momento de escolher apenas uma. Você pode escolher mais de uma. A questão é, se a gente está fazendo um planejamento que tem como objetivo simplificar a nossa vida e fazer com que a gente caminhe num sentido que tenha significado para a gente, vai ser difícil se a gente tiver muitas áreas em que se focar, porque aí a gente vai dispersar muito a nossa atenção. Mas se você não conseguir encontrar uma só, não tem problema. Marca quais são as áreas principais nas quais você quer focar no próximo ano. Lembrando disso que eu acabei de dizer. Se você dispersar muito a sua energia, você não vai conseguir dar conta daquilo que você planejar e isso pode depois virar alguma frustração e você acabar achando que o planejamento não vale a pena ou que com você as coisas não adiantam serem planejadas porque elas não dão certo. E não é por aí. Então, se você conseguiu olhar para essas 12 áreas que eu te sugeri e escolher uma para você focar no próximo ano, o próximo passo é fazer uma lista de coisas relacionadas a essa área que você quer resolver ou que você quer que aconteça no próximo ano. Eu vou te ajudar dando um exemplo. Imagina que você escolheu a área de finanças. A sua área de foco para o ano que vem vai ser finanças. Então, relacionada a essa área, você pode querer o seguinte: fazer uma pequena reserva
para uma viagem no final do ano, conseguir lidar com 30% da dívida do cartão de crédito que você tenha, estudar sobre opções de investimento, diminuir o gasto mensal com o supermercado, começar a criar uma reserva de emergência. Ou seja, esse é um exercício que leva tempo e tem que ser assim, porque o objetivo é que você faça um mergulho nesse desenho de vida que você quer ter. Então vamos só recapitular direitinho. O que você fez agora? Escolheu uma área de foco, ou mais de uma, mas não muitas, para o próximo ano e fez uma lista de coisas relacionadas a essa área que você quer ver acontecer no próximo ano. Pronto, então o desafio agora é, nas outras áreas, você conseguir escrever do lado de cada uma delas 2 a 5 prioridades que você pensa ser importantes relativamente àquela área para o próximo ano que vai começar. Mas eu volto a dizer, se você não conseguir fazer isso, não se estresse. Esse não é o objetivo do planejamento anual. O objetivo é que você consiga começar a ter uma visão geral dessas áreas da sua vida e o que você quer eleger como prioridade, aquilo que você quer que aconteça, e vai te colocando no lugar de reflexão sobre aquilo que é importante para você. Então, escreve aquilo que for possível para você e aquilo que você conseguir nesse momento. Por isso é que eu disse lá no início do vídeo que você pode precisar de uma semana, de 3 dias para fazer esse planejamento todo, porque ele envolve realmente um mergulho nas coisas que a gente está fazendo, que a gente quer fazer, nos nossos sonhos, nas nossas necessidades. Estabelecer prioridades envolve sempre esse olhar para dentro da gente e ele carece de tempo. Então não se estressa, vai fazendo aquilo que é possível para você. Elegeu uma área de foco, fez a lista das coisas relacionadas a essa área, depois olha para as outras áreas e tenta estabelecer de 2 a 5 prioridades para cada uma das áreas. Depois que você fez isso, nosso próximo passo é estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. E para isso eu vou te explicar o que são objetivos de curto, médio e longo prazo para você conseguir se situar dentro dessas esferas de reflexão. Então, começando pelo longo prazo. Longo prazo são objetivos de vida. Faz parte de planos de longo prazo, como é que você quer terminar a sua vida, como é que você quer se aposentar. Mas uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, os objetivos de longo prazo de uma pessoa de 20 anos, eles não podem ter o mesmo tempo que os objetivos de longo prazo de uma pessoa de 65. O que não quer dizer que pessoas de 65 não possam ter objetivos de longo prazo, mas o prazo é menor. Talvez um objetivo de longo prazo para uma pessoa de 65 anos seja 10 anos, o que é excelente, conseguir se imaginar 10 anos depois, entende? Então, vai ser importante também que você adapte tudo aquilo que eu estou dizendo à sua realidade. O que a gente tem que entender? Objetivos de longo prazo são aqueles mais longos, que não são imediatos, que não são para o ano que vem. Objetivos de médio prazo. Isso é igual construção de estilo de vida. São coisas que também demoram. E aí eu vou te dar um exemplo que a minha professora costuma dar, que eu acho muito interessante. Pensa na curva do transatlântico. Quando o transatlântico precisa fazer uma curva lá no meio do oceano, ele não faz uma curva rapidamente, né? Ele vai e a curva dele vai sendo feita muito lentamente até que ele se vire em outra direção, correto? Objetivos de médio prazo são como a curva do transatlântico. Demora algum tempo, mas menos que os objetivos de longo prazo. Nunca se esquecendo de pensar que o horizonte de vida é diferente para cada um de nós. Então, você que está me ouvindo, sempre adapte a sua realidade. E aí a gente chega aos objetivos de curto prazo. Os objetivos de curto prazo são as metas. É aquilo que você quer que aconteça num espaço de 1 ano e meio, 2 anos. E por que eu estou te falando sobre objetivos de curto, médio e longo prazo? Porque aquilo que você vai planejar para o próximo ano não está desconectado daquilo que você quer para os seus próximos 2 anos,
5 anos, 10 anos, não é? Aquilo que você quer ver acontecer daqui a 10 anos, talvez tenha que começar a ser plantado, semeado nesse momento. Por isso que é importante você conseguir fazer essa classificação das suas prioridades, que é para você também evitar frustrações, para você não tentar encaixar coisas dentro de caixas erradas. E aqui eu quero fazer uma pausa muito importante para dizer que eu entendo se para você pode estar sendo meio complicado ou muita coisa para pensar nesse momento. Mas uma coisa eu posso te garantir: planejar é melhor do que somente reagir à vida. Então vem comigo, pega na minha mão e vamos juntas e juntos pensar nesse caminho de autoconhecimento, dessa reflexão para dentro, para a gente construir uma vida, para a gente desenhar a vida que a gente quer ter, que a gente merece ter. Então, bora continuar? Não se preocupa que a gente está caminhando para o fim. Então, nesse momento, você já refletiu sobre muita coisa importante que você quer que aconteça, baseado naquilo que é importante para você, nos seus valores, nas suas necessidades. Vamos começar a ser muito mais prático a partir de agora. Pega no seu calendário do ano, na sua agenda, no seu planner e vamos começar a anotar coisas nessa estrutura, nessa ferramenta que você escolher. E se você ainda não tem nenhuma, não tem problema. Anota isso à parte e quando for possível, arranja um objeto que vai te acompanhar ao longo do ano, separado por dias, semanas e meses. E eu vou te dar aqui umas sugestões de coisas que você já pode colocar na sua agenda. Aniversários, data em que você vai de férias, feriados que vão existir no próximo ano, datas importantes, viagens que já estão marcadas, volta às aulas, um evento acadêmico que você possa ter, feiras importantes que vão acontecer, por exemplo, feiras de negócios, feiras de livros, feiras de eventos, a próxima data do seu planejamento do ano e assim por diante. Coloca já essas coisas. Fazendo isso, você já começa a ter uma noção mais clara de como é que o seu ano está sendo ocupado. E agora, bora organizar. O que você vai fazer? Você vai voltar a olhar para a sua área de foco principal e a gente vai transformar aquilo que você escreveu em projetos. Isso pode ser feito na ferramenta que você quiser. Se você é mais digital, pode ser no Notion, no Trello, pode ser no seu caderno, caso você goste mais de escrever, no seu bullet journal, não importa. Escolhe uma ferramenta que seja prática para você e que esteja ao seu alcance nesse momento. Então, como é que você vai fazer isso? É muito simples. Você vai olhar para aquela listinha de coisas que você escreveu ao lado da sua área de foco principal para o ano, aquelas coisas que você quer que sejam prioridades, lembra? E você vai transformar cada uma delas em um projeto. Eu te explico como é que você vai fazer isso. Então, eu vou te ajudar a fazer isso com um exemplo. Vou pegar na mesma área que eu exemplifiquei lá no início do vídeo, que foi finanças, e eu vou te dizer como é que você transforma uma prioridade num projeto. Então, um dos exemplos que eu dei foi, você pode querer fazer uma reserva para fazer uma viagem no final do ano. Lembra disso? Então, o que você pode fazer? Pega nessa prioridade, pega nessa informação, criar uma reserva para fazer uma viagem no final do ano e cria e dá um nome para isso. O nome do projeto vai ser, por exemplo, Partiu Tailândia. Um exemplo, tá? Então, o projeto Partiu Tailândia significa o quê? Criar uma reserva para fazer uma viagem no final do ano. Todas essas coisas, elas ajudam a nossa mente a ficar conectado com aquilo que é prioridade para a gente. Isso vai ajudando você a dar mais sentido para as suas prioridades e, consequentemente, você começa a ter mais clareza daquilo que você quer e daquilo que você precisa fazer. Então, mãos à obra, bora lá. O objetivo é você olhar para aquela lista de prioridades que você escreveu e transformar essas coisas em projetos. E se você puder, eu sugiro que faça isso. Dar nomes que façam sentido para você, melhor ainda. A gente com isso vai esmiuçando a nossa prioridade, vai transformando a nossa prioridade em algo mais concreto, mais palpável e mais realizável. Faz isso com tudo aquilo que for essencial para você na lista de prioridades que você estabeleceu. E não se preocupa se você não conseguir criar um projeto para toda a sua lista.
mas elege alguns pontos dessa lista que são as prioridades das prioridades, que é aquilo que você realmente quer que aconteça. Porque aí vai ser como se você estivesse criando um compromisso com aquilo, sabe? E naturalmente você vai trabalhar e criar as condições para que aquilo aconteça, em tudo que depender de você. Uma coisa importante, a gente está falando em criar projetos para a nossa área de foco, mas você pode ter mais de uma área de foco. E lembra que você pode ter em outras áreas coisas importantes que você quer que aconteça. Então, lembrando sempre de não se sobrecarregar, vai criando esses projetos na medida daquilo que você sente que é mais importante, que é mais essencial, que você realmente quer que aconteça no próximo ciclo, no próximo ano que vai começar. Mas não se esquece nunca de não se sobrecarregar. Se você se sobrecarrega e planeja demais e as coisas não acontecem, isso tem grande chance de virar frustração. E isso aí não é o que a gente quer que aconteça. Pronto, feito isso, a gente vai olhar para a nossa agenda de novo e pensar nas nossas entregas por trimestre. O que são as entregas por trimestre? Pegando o exemplo do Partiu Tailândia, aquele projeto imaginário que eu inventei aqui para esse vídeo, você vai pensar por trimestre o que você pode fazer para que no final do ano o Partiu Tailândia realmente aconteça. Então, você começa a partir o ano em trimestres, em 4 partes. O que você pode alocar no primeiro trimestre para que no final do ano você consiga viajar para a Tailândia? E para te ajudar, eu vou te dar um exemplo. Você pode definir que o primeiro trimestre vai ser um trimestre para você estudar sobre o país. Você vai entender quais são os lugares que você quer visitar, vai entender da cultura, porque você quer viajar super preparada, super preparado. Então, esse é só um exemplo. Podem existir outras coisas para fazer nesse primeiro trimestre. O que eu quero que você faça é olhar para o seu ano, separado por trimestres, e pensar assim: primeiro trimestre, o que eu vou fazer para a minha viagem à Tailândia? Segundo, terceiro e quarto. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente começa a transformar os nossos sonhos em coisas palpáveis. E isso ajuda na realização daquilo que a gente quer criar. E o objetivo é que você faça isso para todos os outros projetos. Pensa por trimestre aquilo que você pode fazer para que os seus outros projetos aconteçam. Mas correndo o risco de ser repetitiva, eu vou ter que dizer novamente: cuidado para não se sobrecarregar. É por isso que existem objetivos de curto, médio e longo prazo. Nem tudo tem que ser feito até o final do próximo ano. Feito isso, agora a gente vai diminuir a nossa fatia de tempo. Vamos fazer o nosso planejamento mensal. O que a gente está pensando para o próximo mês. Aí, nesse planejamento mensal, posso te sugerir algumas coisas para você pensar. Você pode colocar compromissos, agendamentos, fazer uma lista de prioridades, olhar para os outros projetos e pensar no que é possível fazer para cada um deles nesse primeiro mês. E uma coisa importante também é você não deixar de considerar para todos os seus planejamentos, e a gente está falando agora do mensal, que se você tem pessoas que dependam de você, filhos e outros dependentes. E se você tem que contemplar essas pessoas na sua agenda e no tempo que você tem disponível para fazer as suas coisas. Isso é importante. Então, esse momento do planejamento mensal é também uma hora de ver, de conjugar agendas com outras pessoas que dependam de você. Eu já fiz um vídeo sobre planejamento mensal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ver depois, que pode contribuir para todos os seus planejamentos. É uma ideia de planejamento, é uma sugestão, é um caminho para você que nunca pensou em planejamento mensal começar a ter uma estrutura para planejar os seus meses. E por fim, o que você pode fazer é estabelecer um lema para o seu próximo ano. Uma frase curta, uma palavra que possa conter a energia que você quer colocar nas suas ações, em todos os movimentos que vão determinar o próximo ano que vai começar. Eu posso te dar alguns exemplos de palavras que já foram, para mim, muito importantes. Coragem já foi uma delas, resiliência foi num ano que foi bastante complicado, em que eu precisei muito de ser resiliente, já foi também constância, ou seja, pensa numa palavra, num lema, num grito de guerra
que vai definir o seu próximo ano. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso são maneiras de colocar a gente dentro dos nossos projetos, dentro da nossa organização, de fato construindo a vida que a gente quer ter. Então pensa aí numa palavra, numa frase, num grito de guerra que faça sentido para você e escreve aí no seu caderno. E para terminar, eu te deixo uma sugestão que faz parte do meu método de pensar, de planejar o meu ano. Você pode fazer uma fotografia, escrever uma carta, gravar um áudio, gravar um vídeo para você do final do ano que vem. O que você de agora quer dizer para você do próximo ano que vem? O que você de agora diria para você do futuro? Gente, uma coisa muito importante. Nunca deixa de celebrar os grandes, os médios e os pequenos passos que você dá em direção da vida que você quer ter. Saber celebrar é algo muito importante e faz parte de qualquer vida que queira ser mais organizada, mais alinhada e mais criativa. E aí, esse vídeo vale ou não vale o seu like? Eu queria muito saber como é que foi para você pensar no seu planejamento anual desta maneira, caso você nunca tenha pensado nele assim ou tenha pensado de outra forma. Então, se você puder e quiser, partilhe aqui nos comentários como é que foi para você pensar em planejar o seu ano dessa maneira. Eu vou gostar muito de saber e isso é muito importante para a continuação do meu trabalho. Eu desde já agradeço muito o seu feedback sobre esse vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha sido significativo, que tenha um serviço no seu planejamento anual e que você consiga, na medida do seu possível, dentro das suas possibilidades, de pouquinho em pouquinho, sem se sobrecarregar, construir a vida que você quer e que você merece. Eu espero poder te ver aqui no próximo vídeo. Tchau!